Saudações, aqui vai Nilson Alfredo Magoiani e eu irei falar da norma 23, efeitos de alterações em em taxa de câmbio. Bom, nesta norma temos o seguinte tópico. Temos o âmbito, objetivo, transações realizadas em moedas diferentes do metical, uso de uma moeda de apresentação diferente da moeda funcional, exercícios práticos. Bom, vou falar um pouco do âmbito desta norma aqui. A norma 23 deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na transposição dos resultados de posição financeira de uma entidade para a moeda de apresentação. Bom, também posso dizer que ela deve ser aplicada, né, na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, na transposição também dos resultados e da posição financeira de uma entidade para uma moeda de apresentação. E também falar que esta norma não deve ser aplicada na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras de derivados que caiam no âmbito da norma 25 e também não deve ser aplicada na contabilização de instrumentos de cobertura de itens em moeda estrangeira, e incluindo, né, a abertura de um investimento líquido numa unidade operacional num estrangeiro, a qual se aplica também a norma 25, que são instrumentos financeiros. Bom, também falar que esta norma aqui, ela não se aplica na aproximação, numa demonstração de fluxos de caixa, dos fluxos de caixa, dos fluxos resultantes de transações, né, numa moeda estrangeira, e na transposição de fluxos de caixa de uma moeda de uma unidade, né, operacional no estrangeiro. Bom, eu agora vou falar do objetivo desta norma. Dizer que o objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento, é de estabelecer regras, né, para a inclusão de transações em moedas estrangeira e unidades operacionais no estrangeiro nas demonstrações financeiras de uma entidade para a transposição de demonstrações financeiras numa moeda de apresentação. Bom, uma entidade ela pode exercer atividades no estrangeiro sob duas formas. Pode ser transações em moedas estrangeiras ou pode ter unidades operacionais no estrangeiro. Adicionalmente, uma moeda, né, pode apresentar as suas demonstrações financeiras numa moeda estrangeira. Bom, o objetivo mesmo desta norma é o de estabelecer regras para a inclusão de transações em moedas estrangeiras e por aí vai. Antes de eu falar de transações realizadas em moedas diferentes do metical, vou dar uma breve introdução sobre moeda funcional, moeda estrangeira e moeda de apresentação. Bom, moeda funcional é a moeda do ambiente, né, econômico principal no qual a entidade opera, e a moeda estrangeira é uma moeda, né, que não é moeda funcional da entidade. Sim. E a moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações financeiras são apresentadas. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar das transações realizadas em moeda diferente do metical. Bom, vamos aqui falar pelo seu reconhecimento inicial. Dizer que a norma 23 refere que a taxa de câmbio a ser utilizada para a conversão inicial de uma transação em moeda diferente do metical é a taxa em vigor na data do balanço da transação, taxa histórica. Falar que uma transação em moeda estrangeira é uma transação que é denominada ou exige a liquidação numa moeda estrangeira. Bom, incluindo transações que resultem quando uma entidade compra ou vende bens ou serviços cujo preço, né, seja denominado numa moeda estrangeira.
ou pede emprestado, ou empresta fundos, quando as quantias a pagar ou a receber são denominadas numa moeda estrangeira, ou compra ou vende bens, ou assume ou liquida passivos denominados numa moeda estrangeira. Bom, eu agora vou falar da conversão na data do balanço. Na data do balanço, deve ser utilizada a taxa de câmbio em vigor na data do balanço, que da taxa corrente. Bom, relativamente aos elementos monetários, né? No que se refere aos elementos não monetários, o tratamento a adotar dependerá do critério de mensuração seguido assim. Elementos contabilizados ao custo histórico e elementos contabilizados ao justo valor. Bom, elementos contabilizados ao custo históricos, eles mantêm-se a taxa de câmbio da data de transação. E os elementos contabilizados ao justo valor, utiliza-se a taxa de câmbio na data em que o justo valor foi determinado. Bom, agora eu vou falar do uso de uma moeda de apresentação diferente do metical. Se a moeda, né, da apresentação diferir da moeda funcional da entidade, deve transpor os seus resultados e posição financeira para a moeda da apresentação. Os critérios a adotar para a transposição das demonstrações financeiras expressas numa moeda funcional para uma moeda de transação são os seguintes: os ativos e passivos de cada balanço apresentado, os rendimentos ganhos e gastos, né, de cada demonstração dos resultados, as diferenças de câmbio resultantes. Bom, antes dos exercícios práticos, eu vou aqui falar um pouco dos efeitos das diferenças de câmbio e também vou falar um pouco das divulgações. Bom, nas diferenças de efeitos, né? Nos efeitos fiscais das diferenças de câmbio, os ganhos e perdas com transações em moeda estrangeira e as diferenças de câmbio resultantes da transposição, né, dos resultados da posição financeira de uma entidade para outra entidade podem ter efeitos fiscais. Bom, a norma 12, que são impostos sobre rendimento, correntes e diferidos, aplica-se a esses efeitos fiscais. E nas divulgações, né, uma entidade deve divulgar, bom, a quantia, né, das diferenças do câmbio reconhecidas nos resultados, exceto se resulta, né, de instrumentos financeiros mensurados pelo justo valor, né, pelo justo valor através dos resultados de acordo com a norma 25, que são que? Os instrumentos financeiros. E dizer também que as diferenças de câmbio líquidas reconhecidas numa componente separada do capital próprio e uma com reconciliação, né, da quantia de tais diferenças de câmbio no início e no fim do período contabilístico. Bom, vou dizer que quando a moeda de apresentação é diferente da moeda funcional, esse fato deve ser divulgado, né, em conjunto com a divulgação da moeda funcional e a razão para o uso da moeda de apresentação diferente. Bom, quando uma entidade apresenta demonstrações financeiras ou outra informação financeira numa moeda que seja diferente tanto da moeda funcional como da moeda de apresentação, deve identificar claramente, né, tal informação como informação implementar para distinguir, né, da informação que cumpre com todas as disposições do PGC-NIRF. Também divulgar, né, a moeda natal, na qual a informação suplementar é apresentada. Bom, falar dos exercícios práticos agora. Temos aqui o exercício número 1, que diz: em março de uma empresa moçambicana,
adquiriu um equipamento Fabre por 1.980.000 dólares norte-americanos. Nesta data, a taxa de câmbio era de um metical igual a 1,65 USD. A dívida foi liquidada 90 dias após a data de compra. O equipamento foi contabilizado por 1.200.000, que temos aqui 1.980.000 dividido por 1,65 meticais na data do pagamento, né? A taxa de câmbio é de um metical igual a 1,65 USD. Como deve ser contabilizada a diferença de câmbio? Bom, temos aqui a solução pela compra, debitando-se na conta 322, equipamento básico 1.200.000, e creditando-se na conta 4611, fornecimentos de investimento de capital 1.200.000. Bom, pelo pagamento, o valor de pagamento é de 1.131.429 milhões. A diferença face ao valor, né, registrado na conta de fornecedores de investimento no montante de 68.751 meticais. Bom, que fazemos o seguinte: 1.200.000 menos 1.131.429 meticais. Deve ser feita assim a contabilização disto. Debitando-se na conta 4611, fornecedores de investimento de capital 1.200.000, e creditando-se na conta de 121, depósitos à ordem 1.131.429 meticais, e também creditando-se na conta na conta 7841, diferença de câmbio favoráveis realizadas 68.751 meticais. E temos aqui um exercício número 2 que diz uma empresa moçambicana possui um edifício nos Estados Unidos da América que foi adquirida por 1.800.000 dólares norte-americanos na data de aquisição. A taxa de câmbio era de um metical igual a 1,6 USD. Na data do balanço, o valor recuperável do edifício foi revisto por 1.620.000 dólares norte-americanos, sendo a sua taxa de um metical igual a 1,8 USD, ignorando o efeito das amortizações do período. Indica o valor que deverá ser registrado como imparidade do período. Bom, a perda por imparidade deve ser assim calculada. Temos aqui o valor contabilístico na data do balanço. Devemos calcular 1.620.000, né, USD sobre 1,80, que deu 900.000. Temos aqui o custo histórico, que calculamos 1.800.000 dividido por 1,6, que deu 1.125.000. Temos aqui a perda por imparidade reconhecida do gasto, que fazemos como? Levamos o valor contabilístico do balanço, que é o 900.000, e menos o custo histórico, que é 1.125.000, que então a perda por imparidade dá 225.000. Bom, eu dou por fim o trabalho e obrigado.